Salve, salve, jovens! Voltamos para mais uma aula de instrumentação industrial, onde vamos aí conseguir finalizar hoje todos aqueles instrumentos de medição, ou seja, nós estamos aí fervendo de alegria, já que finalizamos hoje tudo relacionado à temperatura. Então, para começar a falar aí dos equipamentos de temperatura, de medição de temperatura, vocês vão ver que esses equipamentos que eu vou mostrar aqui, eles são bem mais comuns aí de vocês encontrarem ele no dia a dia. Então vamos lá. O primeiro é a termorresistência, ou RTD. Como o próprio nome já diz, seria então uma resistência que vai variar aí baseado na sua temperatura. Então, se temos um equipamento que ele dilata, ele comprime baseado na temperatura e esse equipamento seja ele uma resistência, então conseguimos aí aplicar essa lógica de um RTD. Mas, para relembrá-los um pouquinho, olha só, a gente sabe, né, que resistência, ela, pela segunda lei de Ohm, ela é calculada assim: a resistência é igual a rola. Então, tem um ρ, que é uma constante, vezes o comprimento dividido pela área, a área desse nosso resistor. Olha, se o comprimento e a área são também componentes que sofrem dilatação, então é bem fácil perceber que a temperatura vai sim afetar a resistência desse nosso equipamento, já que eles aí vão estar sendo dilatados. Ou seja, o princípio básico é esse: fazer com que uma resistência sofra uma alteração aí baseado na sua temperatura. Bom, significa então que a gente pode pegar qualquer resistor aí no mercado e colocar ele para funcionar que vai dar certo? Bom, claro que não, né? Vamos lá. RTDs, eles precisam ter aí algumas características que são importantes. Por exemplo, alta estabilidade mecânica, ou seja, ele vai aquecer, ele vai resfriar, mas esse nosso equipamento ele não deve perder aí suas características. Ele tem que ser estável de forma analisando aí a parte mecânica dele. Além disso, se ele está aí dilatando, comprimindo, aquecendo, resfriando, então ele também precisa ser um equipamento resistente a qualquer tipo de contaminação. Então, por exemplo, se ele está dilatando aí, ele não pode simplesmente sofrer aí uma oxidação, por exemplo. Ou seja, ele também tem que ter aí a característica de ser estável quimicamente, tá? Ou seja, então não é todos os resistores que vão servir para fazer uma termorresistência, tá? Existem equipamentos próprios. E esses equipamentos são aqui a platina, geralmente grande, muito utilizado, a platina, o níquel ou níquel junto com cobre. Bom, o principal que a gente vai encontrar aí na indústria de modo geral é o de platina. Então, se vocês começarem a perceber aí, ouvirem falar de, por exemplo, PT100, PT1000, esse PT é relacionado aí à platina. É o nome que a gente dá para o equipamento. Então, PT100 ele vai ter características aí específicas. Bom, no caso, eles têm aqui essas informações adicionais, tá? Que eu vou mostrar para vocês também logo em seguida. Mas percebam também o porquê que a platina ela é mais interessante. Primeiro, as temperaturas que ela vai ser susceptível possui aí um range, uma faixa muito mais larga do que os outros. Além disso, vocês vão ver aqui que ela é muito mais linear a partir aqui desse gráfico. Então, olha só, a platina ela é quase uma reta. Agora, se a gente fosse medir aí a partir do níquel, o níquel ele já vai ter aí uma característica
bem diferente em altas temperaturas, assim como o cobre também possui aí uma variação na sua na relação aí temperatura com resistência. Bom, se por um acaso vocês encontrarem esse equipamento ou precisarem utilizar esse equipamento, olha, a maioria deles já são todos tabelados, então você não precisa fazer tantos cálculos. É basicamente pegar lá na tabela, verificar a resistência que ele está gerando e aí você consegue saber facilmente qual que é a temperatura que está sendo medida. É relativamente simples fazer essa comparação, tá? Bom, outro equipamento, e aí provavelmente se vocês já mexeram com eletrônica, se vocês já mediram temperatura com eletrônica, muito possível que vocês usaram esses carinhas aqui, os nossos termistores. Termistor é nada mais nada menos do que um componente eletrônico que é um semicondutor e, assim como a termorresistência, a temperatura vai afetar aí as características desse nosso termistor. Bom, esse equipamento ele é muito utilizado basicamente porque vocês perceberam ali, eles são componentes extremamente pequenos e eles são muito baratos de serem construídos. Tanto barato para produção quanto barato aí de modo geral para fazer o desenvolvimento dele. Então, se vocês tiverem que comprar, se vocês procurarem aí o valor de mercado de um termistor, vocês vão ver que é extremamente barato. Além disso, a temperatura que ele mede, olha só, é também uma faixa relativamente grande. Ou seja, mesmo que a gente utilize aí em uma placa de CI, uma placa de circuito impresso, essa faixa daqui pode ser até relativamente alta para a grande maioria dos dispositivos eletrônicos, para as aplicações eletrônicas aí que a gente geralmente utiliza. Ou seja, é um componente perfeito para a gente. Mas não é só por causa disso, existe outra característica, que é o coeficiente de resistência negativo, que é o que a gente dá o nome de NTC. E aí, se vocês pesquisarem na internet NTC como componente eletrônico, vocês vão ver diversos componentes aí, diversas famílias de NTC. Qual que seria a ideia desse coeficiente de resistência negativa? A ideia é a seguinte, olha só. Se existe uma variação da temperatura, de modo que a temperatura esteja aumentando, quando o nosso coeficiente de resistência negativo é presente aí nesse nosso termistor, significa então que se a temperatura aumenta, então a gente vai ver o caminho contrário da resistência. A resistência vai diminuir. Então, isso é uma característica muito boa para a gente. Bom, mas isso não é regra, tá? Existem também termistores que vão ter coeficiente de resistência positivo, que serão recebidos aí, vão ser dados o nome de PTC. Mas o mais comum são utilizar aí os NTCs. Bom, e aqui eu mostro para vocês essa relação. Olha só, aqui no eixo X a gente tem um aumento da temperatura e olha o que acontece como resposta aí para esse nosso termistor. A resistência dele, no caso aqui de um NTC, à medida que a temperatura aumenta, essa resistência ela vai diminuindo de valor. E é algo muito positivo para a maioria dos componentes aí, para a maioria dos sistemas eletrônicos. Bom, e por fim a gente tem aqui também a medição por radiação. Olha, gente, radiação dessa daqui, ela não gera câncer, tá? Porque ela, dentre todos esses componentes que a gente já tinha visto até agora, a medição por radiação ela é não intrusiva,
Ou seja, ela simplesmente vai fazer a medição sem alterar em nada você. Então, ela não vai gerar câncer, não vai te dar problema, não vai dar nada. Ela nem precisa encostar em você. Essa medição é baseada aí na radiação que você mesmo está gerando, tá? E aí, esse componente também, vocês já conseguem ver aí no dia a dia, ele é muito utilizado, muito encontrado também. Por quê? É uma solução extremamente baixo custo, fácil aquisição e o fato dele não ser intrusivo significa que eu posso aplicar esses componentes em diversos sistemas, mesmo que o sistema esteja aí rodando, ou seja, eu não preciso parar o sistema para fazer a medição. Eu posso simplesmente chegar lá com uma câmera, com uma arminha, aponto em tal determinado local e eu já consigo fazer a medição da temperatura, ou seja, não intrusivo, não afeta em nada o seu sistema. Bom, desses casos de radiação, a gente tem aí no caso, por exemplo, o pirômetro, que é um dos mais conhecidos equipamentos que vão fazer a medição de radiação, onde ele funciona da seguinte forma, olha só. Nós temos aqui esse componente, esse equipamento como um todo seria o pirômetro, tá? E aí, por um lado, ele vai receber a medição de temperatura, ele vai indicar aí onde que vai fazer a medição de temperatura. E do outro lado, a gente vai literalmente colocar o olho para verificar, para a gente ajustar, por exemplo, essa medição de temperatura. E para que esse ajuste seja feito, existe aí uma lâmpada padrão aqui dentro desse pirômetro. E além disso, vai ter aí um potenciômetro que a gente vai mudar a intensidade da lâmpada. Olha, então como que é feita essa medição? Se por um acaso a gente consegue ver a lâmpada, como é mostrada aqui, tanto nesse caso da esquerda quanto nesse caso da direita, significa então que a intensidade da lâmpada não está naquela mesma temperatura que a gente está medindo. Então, lembra lá do potenciômetro? A gente vai alterar o potenciômetro, a gente vai mexer no potenciômetro até que não consigamos mais ver essa lâmpada brilhando. Ou seja, se a gente chegou nesse ponto que a gente não consegue mais ver a lâmpada, então aquela posição que vai indicar a temperatura que a gente está medindo. Simples assim. Percebam que a gente não está mexendo em nada no sistema, porque o próprio sistema já envia para a gente essa temperatura via radiação. Bom, mas existe um outro componente, os fotodetectores, que são aí mais, digamos, modernos. Por quê? Eles basicamente são equipamentos que vão criar aí imagens infravermelhos. Então, por exemplo, a gente vê isso em câmeras, que é muito utilizado. E qual que é a ideia desses equipamentos? Olha, a gente tem aqui a imagem infravermelha desse dispositivo. Então a gente sabe que, olha, no meio aqui existe uma temperatura que está sendo maior, com um valor aí maior do que onde a gente tem aí uma imagem mais escura. Então, isso daqui, por exemplo, a gente pode ter uma matriz de fotodetectores e a gente vai conseguir identificar aí pontos que possuem maior temperatura ou temperaturas menores. E aí, vou mostrar para vocês aqui exemplos de onde que isso pode ser aplicado. Então, olha só, temos aqui na indústria, por exemplo, a gente consegue fazer a medição da temperatura. Então, olha, percebam aqui que aqui nessa ponta, aqui neste meio dessa nossa tubulação, então ela está criando aí uma temperatura mais elevada. Outras possibilidades também aqui para a gente verificar contatores, por exemplo. Às vezes o contator está dando aí um curto-circuito, mas a gente ainda não está percebendo, não está verificando isso. E vocês, obviamente, não vão chegar lá e colocar o dedão para queimar
Então, se vocês têm aí uma medição por radiação, a gente consegue ver que, olha, esse daqui da direita, ele está com uma temperatura mais elevada, então ele tem a chance aí de queimar mais fácil. Bom, essas daqui são aplicações industriais, mas a gente também consegue ver aí algumas aplicações em outras partes, em outras frentes, outras áreas. Bom, é possível que vocês não consigam adquirir tais equipamentos tão facilmente, mas, olha, medindo a temperatura, a gente consegue verificar aí quais os pontos de uma casa são mais quentes do que outro, ou até se a gente consegue ver aí pessoas dentro da casa, se existe aí alguém dentro da casa, ou seja, esses usos são bem mais restritos, não é de fácil acesso aí para todo mundo. Já estes outros equipamentos aqui que vão fazer essas medições são mais fáceis da gente conseguir encontrar. Perfeito? Então, é isso, gente. Medição de temperatura, a gente tem todos esses equipamentos e pode ficar tranquilo, vocês não vão ter câncer só porque estão sendo medida a temperatura de vocês. Perfeito? Valeu, gente. Até a próxima.